Olá, meninos, meus queridos. Quero dar a vocês aí boas-vindas novamente. Vamos para mais uma conversa, digamos assim. E nós vamos falar hoje sobre correção, sobre as nossas atividades, ok, meus queridos? Tô botando aqui o nosso relógio, nós temos um tempo, né? Enquanto vocês pegam aí os livros de vocês, caderno, seja o que for, né? Vamos iniciar aí pela página 73, nós vimos sobre esse personagem controverso, nós paramos aí na Constituição, aí por volta do Estado Novo, nós vimos as políticas, né, econômicas e sociais sobre o governo Vargas, vimos assim os pontos positivos e os pontos contraditórios desse personagem histórico que foi Vargas. Vamos aí analisar, e à medida que a gente vai analisando e respondendo, a gente vai vendo algumas questões que ficaram pendentes, né? Algo que eu tenho, por eventualidade, não ter tido tempo de comentar. Vamos lá. A primeira página para a nossa correção é a página 73. Tem uma chart para ser analisada aí no livro de vocês. Bem interessante, vai falar aí do candidato, o Júlio Prestes e Getúlio Vargas, disputando aí uma cadeira, que essa cadeira simboliza aí a cadeira presidencial, né, o poder político que eles estavam disputando. E a primeira pergunta, após a análise, né, qual era o programa de Vargas dentro desse contexto? Vargas, ele incentivou o voto secreto, a indústria nacional e a aprovação de leis trabalhistas, tá? Então, a resposta tem que versar aí por esse campo aí. Lembrando que se você respondeu com outras palavras, mas dentro desse contexto, está correta, ok? Como Vargas reagiu à vitória da situação? Aproveitando-se da situação de comoção, pelo assassinato de João Pessoa, ele marchou em direção ao Rio de Janeiro com seus aliados com o objetivo de tomar o poder. E o terceiro pontinho aí para a construção desse texto é qual foi o desfecho do movimento de 1930. Foi uma junta militar que tomou o poder e entregou a Vargas, líder do movimento civil de 1930. Vocês lembram que eu comentei sobre isso, né? Questão 2, vai falar e vai pedir para que você diferencie o segundo levante tenentista, aquele movimento tenentista, do primeiro, quanto aos seus objetivos. Então, o que é que nós podemos pensar? Que enquanto o primeiro, ocorrido a 5 de julho de 1922, ele não tinha objetivos bem definidos, apesar de lutar por algo que nós vemos no segundo momento, mas no segundo momento ele é muito mais bem organizado, né? No primeiro momento, os tenentes diziam-se dispostos a salvar a honra do exército e moralizar a política do país, mas não tinham um programa muito bem organizado. E no segundo momento, eles vão se organizar melhor, que é no segundo 5 de julho, né, de 1924, e eles deixavam bem mais claras, bem mais explícitas o seu programa e as suas exigências, que era a deposição do presidente Arthur Bernardes, era a moralização da República por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário, tá? Aqui, vocês esquecem isso aqui. E obrigatoriedade do ensino primário, eu coloquei aqui 2 vezes, tá? E a melhoria do ensino público. Então, no segundo, apesar de que no primeiro momento eles já reivindicavam isso, tá, meus queridos? Aqui também tem uma vírgulazinha ou ponto e vírgula, tá, amores? A outra questão o autor pede que você identifique a alternativa incorreta e, ao mesmo tempo, justifique a sua escolha. Então, vamos lá. Nós temos aí 5 pontos a analisar. As principais mudanças introduzidas pela Constituição de 1934 foram, né, aquela primeira Constituição lá. O voto aberto para maiores de 21 anos, o que dificultava a prática de corrupção eleitoral não comum nas décadas anteriores. B. O voto feminino, ganhando o direito ao voto, as mulheres passaram a ter importância política cada vez maior na política. C. Justiça eleitoral tinha como objetivo zelar pelas eleições. D. O ensino primário gratuito de frequência obrigatória. E. Direitos trabalhistas foram reconhecidos, como jornadas de trabalho, 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, férias anuais remuneradas, entre outros. Então, aqui nós teremos que descobrir a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aqui é a alternativa A, tá?
o voto aberto para maiores de 21 anos, o que dificultaria aí a prática de corrupção. Na verdade, o erro aqui vai estar do 21, que é o 18 anos, tá certo? A quarta questão também é para identificar o que está incorreto e, ao mesmo tempo, justificar a sua escolha. Aqui eu justifiquei, tá? Você percebe que eu justifiquei que o voto secreto, a partir de 18 anos, o que dificultaria bastante a prática da corrupção eleitoral, que era tão comum nas décadas anteriores. Por isso que eles desejavam esse voto aberto, e além de ser aberto, a questão da maioridade. Na 4, vamos ver, temos 4 alternativas, e dentre essas 4, uma está incorreta. Sobre o plano Cohen, que é o plano era um plano falso, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios e assassinar o presidente. Me parece uma alternativa correta, né? A descoberta do plano Cohen serviu de pretexto para o golpe de 37, que originou o Estado Novo. Me parece correta, né? O Estado Novo foi uma ditadura implantada por Vargas entre 37 e 45. E aí, pessoal, ou tratava-se de um documento que acusava os comunistas de tramar uma revolução no Brasil, forjado pelas diferenças comunistas, foi utilizado por Luiz Carlos Prestes para conquistar o poder. Luiz Carlos Prestes aqui, né? Me parece que tem alguma coisa estranha, vamos ver. Exatamente, não é o Luiz Carlos Prestes, mas o próprio Vargas, né, que vai se apropriar, vai organizar aí esse golpe, forjar essa ideia de que se tinha um plano comunista, inclusive para assassiná-lo e causar aí problemas dentro da ordem política, né? Não era o erro que vai estar no Luiz Carlos Prestes, ok, meus queridos? Questão 5. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuravam aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O texto é da Capelato. A Capelato, ela estuda essa questão da popularidade de governos, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Tá, meus queridos? Então, vamos ver o que a questão quer. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. O que essa propaganda política visava? Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas, aumentar a oferta de informação pública para a sociedade civil, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil, ou alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Questão correta é a questão A. A implementação dessa narrativa, desse discurso, ela tinha como objetivo principal a conquista de apoio popular. O Vargas queria, por meio dessa propaganda, legitimar suas ações, afirmando que ele era um governo do povo, ele estaria ali em prol do povo e das populações, né? E não envolver, né, as multidões nas suas decisões, muito menos informar o que quer que seja, né? Mas era muito... ele era muito decidido nessa questão de legitimar suas ações populistas. Questão 6, vocês terão que observar um gráfico, ou melhor, vocês já observaram, né? O gráfico trata-se das taxas anuais de crescimento em porcentagem. Nós temos aí do ano 1920 a 1929, 1933 a 1939, 1939 a 1945, tá? E aí nós teremos que responder o que se pode concluir pela leitura do gráfico assim de cara, né? O que nós podemos perceber é que entre 33 e 39 aconteceu aí um crescimento no setor industrial, que superou muito a questão industrial, a questão agrícola. Além disso, podemos concluir também que durante a Segunda Guerra, o crescimento industrial aí, sofreu uma queda considerável, porém continuou sendo mais alto do que na agricultura.
Pessoal, gostaria de fazer um comentário aqui, eu não sei se eu fiz na aula, mas sobre esse crescimento industrial da era Vargas, né, ele ocorreu, não tem como negar, mas existe uma corrente de historiadores que eles vão dizer que não foi bem nessa data, 1939, por aí, que vai ocorrer esse crescimento dessa indústria. Eles dizem que a indústria no Brasil ela começa a crescer de verdade, né, em 1950. É por aí que a indústria vai ter um crescimento, né, mas assim, é só para vocês saberem que tem alguém que contesta, né, esse crescimento que a gente fala industrial na era Vargas. Então tem essa corrente de historiador que diz que esse crescimento ele não foi tão robusto, ele vai aí tá se consolidando mais aí por volta de 1950 aí, tá? A questão B, ela pergunta, né, que fatores ajudam a explicar esse fenômeno mostrado no gráfico. Então, na verdade, nesse período Vargas, nós vamos ter tanto fatores internos como fatores externos, né? Elencando aqui os fatores internos, nós podemos falar da Grande Depressão, né, de 29 a 33, ou a Grande Crise, como queira, né? Nós tivemos também a questão da Segunda Guerra, que ela estimulou bastante o Brasil a produzir, porque antes ele importava. Aí com a questão da guerra, e principalmente com a questão americana, o Brasil terá que desenvolver-se aí algumas indústrias, pois não era mais possível, porque o mercado americano estava envolvido com outras questões, com outras produções industriais. Tá? Então, internamente, ele vai crescer por conta disso. No fator interno, vai ter aí a política alfandegária protecionista. O que é isso, professor? É o aumento de imposto sobre manufaturas importadas, tá certo? O aumento de imposto daquilo que vai se trazer de fora. A abolição de alguns impostos interestaduais, tá? Outra questão importante foi a fixação do salário mínimo aí em 1940. Ele amorteceu os conflitos aí entre a mão de obra, o trabalho e a questão entre o capital e o trabalho. Tá? Financiamentos também, o governo vai facilitar aí financiamento, a abertura de facilitar aí a questão da compra de matérias-primas para produção, para produções, beleza? A questão seguinte aí, nós temos uma charge para analisar, né? Tem o 1, me parece o Getúlio carregando um papel, 2, ele já tá com um papelzinho aí embaixo do braço, 3, ele mexe aí em alguma coisa, não sei. 4, me parece que ele risca um palito. E 5, ele joga mesmo o palito aí, né, ocasionando aí um incêndio, provavelmente um incêndio. 6, as pessoas começam a perceber, aí vai pro 7, no 8º, ele chega para apagar o incêndio. 9, 10, o povo levando ele nos braços como um herói nacional, né? Me parece, na minha leitura é isso, tá? Então vamos ver lá. A imagem é de Belmont, tá? E a questão é na página 75. O que está acontecendo nos quadrinhos de 1 a 5? Vargas tem a ideia de provocar um incêndio e, de fato, ele provoca. O B, como as pessoas reagiram ao ver o prédio pegando fogo? Se desesperam, né? Como a gente viu. Como terminou essa história? Vargas apareceu vestido de bombeiro, apaga o incêndio e se transforma aí no herói pelo povo, né? A relação entre os quadrinhos e o golpe dado por Vargas em 37, qual? A charge relaciona-se diretamente, assim que a gente vê, a gente já percebe, né, que fala aí do plano Corém forjado pelo próprio governo. Segundo ele, os comunistas iriam provocar o incêndio, matar o presidente, etc, né? Esse plano, ele serviu aí como pano de fundo, ele foi a justificativa, foi um pretexto, né, que Vargas criou para poder dar um golpe. Foi o que deu origem aí ao golpe, tá? E se estabeleceu aí o Estado Novo. E ele defendia aí, ele alegava que estava defendendo o país de ameaças comunistas, né? A gente sempre precisa de um bode expiatório, né? Quando a gente quer fazer algo que a gente sabe que não tem muita legitimidade, né, meus queridos? Próxima questão. Vozes do passado. Gente, desculpa, eu tentei o máximo reproduzir aí as páginas para melhorar nossa correção, tá? Nem sempre fica perfeito, né? Mas vocês têm aí 2 textos. Aqui nós vamos tratar especificamente do DIP. Vocês lembram, né? Do Departamento de Imprensa, né? Conversamos sobre isso. Então, ele tem 2 versões. Ele tem uma versão de um samba,
né, na versão 1, é a versão original, a versão 2 é a versão alterada pelo DIP. O DIP ele tinha essa finalidade aí de alterar as coisas, de censurar, tudo teria que passasse pelo DIP, né? Então, após a leitura aí que vocês fizeram, vamos corrigir aí as respostas. Quais alterações foram feitas na música pelo DIP? O que diferencia uma versão da outra? Comparando as versões é possível saber o conselho, entre aspas, né, que o DIP deu aos sambistas e qual era a intenção do governo Vargas com isso. Vamos lá. Então, a primeira questão é: o trecho, o bom de São Januário, leva mais um sócio otário. Sou eu que não vou mais trabalhar. Esse trecho, ele foi substituído por: o bom de São Januário leva mais um operário e não mais um otário, né? Sou eu que vou trabalhar. Vou trabalhar, tá? Tira aqui o mais, tá bom? O B. Antes da censura, a letra ela condenava o trabalho. Depois que os DIP faz as suas alterações, a letra ela passou a atribuir um valor positivo, ela agrega ao trabalho um valor positivo, tanto ao trabalho quanto ao trabalhador. A C, o DIP sugeriu, meu povo, né, que não é uma sugestão, ele tirou e pronto, né, aos compositores enaltecer o trabalho e condenar a boemia, tá? A ideia era substituir a figura do malandro, que estava muito em voga, que a boemia, aquele malandro que ficava ali pelos morros, né, das cidades brasileiras, né, naquela boemia, aquela mesinha, aquele samba, né? Substituir essa figura aí considerada como um malandro por um operário exemplar, trabalhador, um homem de família, um homem que trabalhava para cuidar da sua pátria e da sua família, porque o Vargas ele tem essa peculiaridade, meu povo. O Vargas ele pega o trabalhador e insere ele como se esse trabalhador o ajudasse a construir a nação, o Estado-nação brasileira, né? Por meio da propaganda, ele faz o trabalhador se sentir uma pessoa que contribui para o crescimento da nação. Ele governa junto com o Vargas. Entende, meus queridos? O D era difundir o trabalhismo a fim de integrar as massas trabalhadoras, né, ao seu projeto, ó, o que eu acabei de falar, né? Ele tinha essa intenção, ele fazia-se com que o operário percebesse trabalhador, a grande massa operária, como contribuinte do seu projeto político e econômico, eu ia dizer pedagógico. Ó. Vamos adiante. O próximo é Vozes do Passado, é um texto da Ângela Castro. A Ângela Castro também é uma historiadora que ela vai trabalhar muito ela vai versar muito por esses temas, né, dessas figuras populistas. O termo populista aí, meus queridos, tem algumas contradições, algumas querelas em torno desse termo, não se sabe exatamente a definição desse termo, tem algumas querelas aí, tá? Então, a Ângela de Castro, ela trabalha muito com esse tema. E vocês já leram o texto e vamos ver como a autora reage. Como a autora descreve o Vargas dentro do trecho? Como um mito construído pelo povo, ou seja, ele é um mito, ele é uma coisa que não existe, o que não existe aqui num sentido positivo, ele é o cara, ele se garante, né? O povo vai construindo esse mito, né? Aliás, é bem atual essa questão do mito, né? Da construção do mito, né? Das figuras políticas enquanto um mito, né? Infelizmente, a gente ainda não compreende, não é uma parte, ainda não compreende que o político, na verdade o poder emana do povo, né? Nós vivemos uma democracia e o político, o chefe da nação, seja quem for, o vereador, o prefeito, ele está ali a serviço das demandas sociais, das demandas do povo. Ele não tem nada de mito, ele tem que estar lá e fazer aquilo que é melhor para a população que o elegeu, né? Para administrar os nossos recursos, né, meus queridos? E a B, eu não quis me alongar, eu abreviei um pouquinho, mas a questão é praticamente porque a propaganda varguista teve boa recepção entre a população, tá, meus amores? Porque aqui a propaganda varguista está suprimida aí, para a gente ganhar tempo. Porque além dela ser maciça, muito bem organizada, consistente, bem elaborada, ela estava relacionada com as iniciativas do governo. Né, o que ele punha em prática, o que ele fazia pelo povo, essa propaganda ela tinha um vínculo emocional com a população. Ele falava meu povo, meus queridos, minha dona de casa, entendeu? Então tinha esse vínculo afetivo com a população.
A questão C pede para avaliar ou suprimir uma parte também. Se as promessas de Vargas, o que ele cumpriu, o que ele prometeu, se ele cumpriu em partes ou integral, né? Ou pelo menos uma parte, né? Eu trouxe um exemplo, dentro do nosso material, daquilo que nós conversamos, né? Nós já percebemos que sim, ele cumpre, nós não negamos esse lado positivo do Vargas. Ele tem um legado, ele deixa um legado, né? Por exemplo, os direitos trabalhistas, né? Mas dentro desses direitos trabalhistas, galerinha, eles foram importantes, foi um avanço, né? Lembrando que é uma conquista da classe trabalhadora, eles já vinham reivindicando isso há tempos, né? Mas fica fora dessa reforma do Vargas os trabalhadores do campo. Então, existe uma crítica muito forte com relação ao trabalhador do campo. Vargas deixa de fora as comunidades rurais, ok, meus queridos? É só um exemplo, eu sei que você anotou outros aí. Vamos encerrar porque meu tempo está estourando. Nós vamos para o próximo capítulo. Vocês já se preparem se quiserem ver alguma coisa sobre movimentos sociais, né? Versando aí pela questão do negro, do indígena e da mulher, essas minorias. Como ficou o negro após a abolição, a cultura afro-brasileira na pós-abolição, tá? Lembrando que lá na agenda consta sobre material, visite a plataforma Renascer, tá? Eu coloquei lá um texto. A única atividade vai ser um texto sobre democracia, tá? Para vocês lerem um pouco, exercitar a prática, a leitura e conhecer um pouco mais sobre a democracia, em que bases ela está fundada. É um texto bem legal, bem simples de se ler, tá? Para a gente compreender melhor o que é uma democracia, tá? O que é, como ela começou, que tipos de democracia temos, e tentar entender a nossa realidade a partir desse texto. Beleza, amores? É só leitura mesmo, tá? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e aquele abraço virtual. Tchau!